Olá, cooperado! Estamos em mais um episódio da Coasg em Foco, a voz da cooperativa para o cooperado. Eu sou Adelino Peço, vice-presidente. Hoje nós estamos num episódio um pouco diferente, com dois convidados, a primeira dupla a participar de algum episódio nosso, o João e o Fabrício da OCB. A gente vai conversar um pouco sobre um assunto específico que nós tivemos a participação e o apoio da OCB-MS. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre o episódio, sobre o que é o podcast, mas eu quero saber de vocês, quem é o João, quem é o Fabrício e como que vocês estão aqui na Coasg nos auxiliando. Vamos lá, eu me chamo Fabrício, estou aqui no Mato Grosso do Sul já há 16 anos, estou como coordenador dos programas de monitoramento que dá suporte às cooperativas aqui no estado e tenho feito esse trabalho de acompanhar e desenvolver essa parte de gestão e governança das cooperativas juntamente com a equipe, né? Com o João Luiz aí que vai se apresentar também. Maravilha, Adelino, Coasg, obrigado por esse convite, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é João Luiz, eu tenho 42 anos, sou casado, tenho um filho de 3 anos e 5 meses. Estou nesse mundo cooperativista já tem 7 anos, sou apaixonado pelo cooperativismo, pelo trabalho das cooperativas, por esse modelo de negócio. Eu costumo dizer que o cooperativismo é esse modelo de negócio de hoje para a construção da manhã. E a gente trabalha aqui junto com a Coasg nesse tempo já também, acompanhando a gestão, a governança, né? Faço parte do monitoramento. O Fabrício é o nosso coordenador lá, como ele citou, e o nosso trabalho é esse de apoiar e promover o desenvolvimento das cooperativas aqui do nosso estado. Bom, o apoio é pelo apoio que vocês estão aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que foi uma capacitação que nós pedimos apoio para vocês, de vocês da OCB, e aí esclarecendo, explicando isso para os nossos cooperados, no início do ano nós tivemos uma assembleia e nessa assembleia nós conversamos sobre uma reforma de estatuto. Nós tivemos a 2017 para 2018 uma reforma de estatuto, 2023 algumas adequações do estatuto e percebemos que alguns pontos ainda precisam ser revisados e atualizados. Nós temos um estatuto, o estatuto está aderente à lei, enfim, nos protege, nos garante, nos dá as normas, né, de como seguir trabalhando. Porém, isso é normal, né, a evolução pede isso, então de tempos em tempos, essa necessidade de reforma de estatuto ela se faz necessária. E entendemos que o cooperado, ele é o dono da cooperativa. Então, ele precisa participar desse momento. A gente não pode simplesmente definir por conta própria, dentro da cooperativa, com a gestão da cooperativa ou com os funcionários da cooperativa, um estatuto que vai definir a regra para o cooperado, né? Sem a participação do próprio cooperado. E aí, acredito que lá por maio, início de junho, eu conversei com a Nayane, o Rainer, nós conversamos, e demos um desafio para a Nayane de montar uma capacitação para que a gente pudesse convidar cooperados, convidar alguns funcionários, porque de fato são necessários para nesse momento de reformulação, de atualização do estatuto, para que a gente pudesse equalizar o conhecimento, nivelar o conhecimento das pessoas envolvidas nesse futuro comitê, né, para que todos começassem os trabalhos da reforma do estatuto dentro de um comitê com um conhecimento basicamente igual e sem ser 100% amador no assunto, né? Então a gente pediu esse apoio para ela e aí, sem dúvida nenhuma, o primeiro órgão, a primeira instituição, o primeiro local que ela foi pedir apoio foi para a OCB. Nós definimos, então, nós temos 18 conselheiros, né, entre conselheiro de administração, conselho fiscal e conselho consultivo de ética, que escolher um conselheiro ou outro, a gente teria que criar um critério que poderia ser injusto. Então, os 18 conselheiros foram convidados a participar desse momento. Cada gerente de relacionamento com o cliente, que hoje nós temos 3 áreas comerciais, né, 3 frentes, então nós temos a área agrícola, a área comercial e a suinocultura, então cada um desses pôde indicar, nós pedimos que indicasse 2 cooperados, então nós tivemos mais 6 cooperados, né? Cooperados que participassem de fato do dia a dia da cooperativa, que estão ativos, que fazem seus negócios aqui dentro da cooperativa. Então nós montamos um grupo de 18 mais 6 cooperados para
montar essa capacitação, além de alguns colaboradores, né, alguns funcionários da cooperativa. E vocês entraram e executaram esse trabalho. E hoje finalizamos, hoje dia 10 de dezembro, dia da gravação desse nosso episódio, finalizamos a última turma, né, a última aula, né, a última etapa dessa capacitação. E é sobre isso que eu gostaria que vocês compartilhassem com os nossos cooperados, com a gente aqui, como que foi e o que vocês trouxeram para a gente, quais foram os assuntos, como que nós evoluímos. Pô, Adelino, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que reforçar é que o sistema OCD, ele está para poder apoiar as cooperativas nas suas necessidades. Então, quando a Anaiana nos procurou, né, eu estava em conversa com o João, a gente visualizou diversas possibilidades de apoio para a cooperativa. E até cogitamos em contratar, como a gente faz em outros serviços, também um consultor externo para vir fazer esse serviço, mas nós achamos mais prudente nós mesmos, enquanto organização estadual, estar apoiando nesse processo. Porque o João, principalmente, está no dia a dia aqui com vocês, conhece muito do fruto do trabalho oriundo da cooperativa. Então a gente quis fazer uma coisa que a gente conhece com mais propriedade. Um consultor externo, ele tem muita habilidade de olhar as burocracias, a parte legal, diagnosticar alguma coisa. E como nós já havíamos visto, nosso assessor jurídico também confirmou, o estatuto está muito bem amparado. Então o que nós precisávamos era, na verdade, fazer um nivelamento e trazer informação e ouvir o cooperado, né? Dar voz para o cooperado que vocês proporam essa ideia. Então aí a gente fez essa ideia de nós mesmos fazermos esse acompanhamento, né, com a nossa equipe do sistema, com o objetivo de realmente escutar as dores, né, a necessidade do cooperado. Porque muitas das coisas que eu ouvi nos dias que eu estive com vocês são necessidades que um consultor externo não vai olhar e indicar que seja colocado no estatuto. E o que foi falado em alguns pontos, que são as dores que realmente tangem a qualidade da cooperativa, foi falado lá. Então, acho que foi muito produtivo esse conceito, essa forma escolhida pela cooperativa de trabalhar em módulos, de trazer esse contexto, que é um momento realmente que está dando voz ali para aqueles participantes e trazendo a necessidade dos pequenos ajustes que podem ser necessários aí para trazer um estatuto mais robusto e que seja de fato a cara da cooperativa, né? Eu costumo dizer muito que o estatuto, ele é um organismo vivo. Ele não tem que ser uma coisa parada ou somente um proforme legal. Ele tem que atender à necessidade do dia a dia da cooperativa. E eu pude perceber que pela participação, a interação que teve nesses momentos, realmente o objetivo é trazer realmente esse olhar que o estatuto converse com a necessidade do cooperado. Então acho que foi uma iniciativa muito boa, né, de vocês não ficarem acomodados por ter um estatuto recentemente analisado, que tenha uma conformidade legal, mas sim em trazer a necessidade que eles conversem com o cooperado. E eu acho que essa ideia de trazer nivelamento, trazer informação, conhecimento, né, como o quinto princípio do cooperativismo, né, a educação, a formação e a informação, casou muito bem com esse momento. Acho que foi bem legal. É uma satisfação a gente, enquanto sistema OCB, está fazendo parte desse momento da cooperativa. Nessas aulas, né, nesse período, começamos, se não me engano, em outubro, início de outubro, até agora em dezembro, alguns encontros. Nós podemos falar sobre a lei do cooperativismo, nós podemos, assim, 764, conseguimos falar sobre os papéis de cada um dos conselhos. O que mais que nós vimos? O nosso primeiro módulo, né, Adelino, foi sobre o básico, né? Sobre que o básico também é importante, o alicerce do cooperativismo, que são os princípios universais, os 7 princípios, a gente trouxe isso, o que é uma cooperativa, que mesmo às vezes o cooperado passando aquele tempo na cooperativa, ou já aí 20, 30 anos, não conhece a essência, né? Então a gente trouxe um pouco da essência, um pouco da história, retomou até um pouco da história da própria Coasmo, falamos, né? Fizemos um pouco menção até o próprio Marcelo Miranda, a história, que é a história da cooperativa, né? Que tudo, o estatuto é o que o Fabrício colocou, né? Dessa questão de organismo. Então esse primeiro módulo foi até o módulo mais longo, né? Que demorou aí quase
5 horas aí de trabalho. Então a gente trouxe nesse primeiro módulo isso. No segundo foi a parte da legislação, né? A gente fez trabalho, construiu isso, apresentou para vocês esses módulos e fez esse trabalho multidisciplinar. A gente chamou isso, né, como trazendo o Diego, o próprio Fabrício como coordenador, eu como parte também integrante dessa equipe. E eu não imaginei que ia ser um trabalho tão bom como foi agora, hoje finalizando, né, que o impacto realmente foi positivo. E por isso que a gente fala que é algo que a gente construiu juntos aqui com vocês e que com certeza dá para aplicar em outras cooperativas, né? É o case já. Aqui, case. Com certeza dá para melhorar, né? A gente fica feliz quando vocês comentaram isso sobre replicar isso, levar para outras cooperativas a ideia. Isso já mostra que vocês gostaram da ideia, senão não levariam, né? Então, isso também é um ponto que vale a pena a gente reforçar, porque faz parte dos objetivos nossos, inclusive dos episódios de podcast, das revistas, dos encontros que a gente tem nas lojas, que é reforçar essa transparência, essa necessidade que a gente tem de mostrar, de garantir para o cooperado, dar essa segurança ao cooperado de que a gente tenta fazer o melhor para a cooperativa, né? E esses auxílios, né, que a OCB nos dá, sempre buscando essa garantia, né, das melhores práticas, do que tem de melhor no mercado, a nossa realidade, aí isso entra muito no que o João vem falando, fugindo do assunto específico da capacitação, mas a gente olha muito para o negócio da cooperativa, então o suporte que vocês nos dão em outros assuntos também, né? Mas é muito bacana, então eu agradeço esse momento. Foi a primeira fase dessa reforma, porque agora a gente, concluindo essa capacitação na data de hoje, a gente entra para a formação do comitê. Agora é a mão na massa. Agora é a mão na massa. É agora que a gente começa a fazer o depara que você comentou hoje, né? Olhando no que nós temos para como vai ficar. E a proposta, isso vai, com certeza, para a apreciação da Assembleia. Gostaria de perguntar se vocês têm alguma mensagem para passar para os nossos cooperados. Eu acho que é importante a gente reforçar, né? Cooperado, você tem um papel fundamental nesse processo, porque você que tem que estar participando da cooperativa, ter o seu envolvimento com a cooperativa. Então, o estatuto social, tudo que é colocado aqui dentro é para dar suporte para você, mas tem que ter o seu envolvimento. É muito importante que o cooperado seja próximo da cooperativa. Então, todo esse movimento, Adelino, que vocês estão fazendo de transparência, de levar informação, trazer melhoras para a cooperativa, tudo só tem um porquê, porque é para o cooperado. Mas o cooperado ele tem que ter esse envolvimento com a cooperativa. Não somente em casos pontuais, mas sim ter um envolvimento constante com a cooperativa, porque a cooperativa é a instituição dele. Então, aqui isso tem que ficar muito claro, e quanto mais informação e transparência vocês estiverem levando para o quadro social, isso é um pilar fundamental do cooperativismo, que a cooperativa siga nesse caminho aí que é longevo, né? Bastante sucesso para vocês. Obrigado. Maravilha, depois de uma fala dessa do Fabrício, né, Adelino, né, cooperado não tem muita coisa para dizer, a não ser que, lembrando um pouco da história, ao sentar aqui, a gente conversar, né, trocar ideia, estou aqui na cooperativa ajudando como OCB, tem uns 6, 7 anos mais ou menos, né, e a cooperativa está mudando muito esses últimos 2, 3 anos, né, tem crescido muito, e esse movimento que vocês estão fazendo de ida até o cooperado, não é só esse podcast, não é só esse trabalho da capacitação que a gente está falando agora aqui, mas são muitos trabalhos, né, que vocês estão fazendo, movimentando a cooperativa em direção ao cooperado. Então esse movimento é uma certeza que a Coasgo está no caminho certo de transparência, e é o que o Fabrício falou, eu reafirmo para você, cooperado, a cooperativa é sua, é a sua casa, é a sua família, é o seu negócio, né, é o seu negócio, faça parte, dê a sua opinião, participe, né, seja um cooperado ativo, e a Coasgo com certeza vai ser case em muitos outros momentos, em muitos outros negócios, né? A gente, conforme tem sido mostrado os números, os indicadores não mentem, né? Sim. Conta fatos, não argumentos, os dados não mentem. Então a gente está muito contente enquanto OCB, né, Fabrício, com o trabalho da Coasgo.
A OCB é parceira da Coasgo, é parceira do Cooperado, a casa está aberta para vocês, a OCB lá na Avenida da Ceará 2245, né, nosso endereço. Em Campo Grande. Em Campo Grande, pode visitar, nós estamos à disposição, fazemos esse convite para vocês de visitar a Casa Cooperativismo e deixar aqui meu parabéns para a Coasgo, parabéns para São Gabriel do Oeste, né, que é um centro cooperativista, né, não é à toa que a Glenda já esteve aqui, o Somos Copos na Estrada já esteve aqui, então está muito feliz com isso e estamos de coração aberto e cada vez mais também a parceria ser solidificada mais e mais. Eu agradeço o convite, vocês terem aceito o convite, né, meio de surpresa, porque nós não combinamos isso, foi de imediato. Agradeço também você, cooperado, por ter assistido esse episódio, peço que compartilhe, que curta esse episódio. Na tela aparece um QR Code, é através dele que vocês conseguem nos mandar as informações, as perguntas, as dúvidas, é isso que nos ajuda a criar os novos episódios. Tem também o número de WhatsApp, que esse número é do nosso setor de cooperativismo, é a Andréia que responde por ele. Neles vocês podem fazer as perguntas também, as sugestões. Tem esse canal aberto também com a gente enquanto diretoria. A cooperativa também está sempre aberta aqui no centro administrativo, em qualquer uma das filiais, nas nossas rodadas, né, no Quase Mais Perto de Você, enfim. Agradeço por mais esse episódio. Muito obrigado.